Bem, então, a gente já tem uma noção mais ou menos clara do que a gente quer, né? Então, na nossa semana, né, antes de começar, na semana de seleção, na semana dos desafios, a gente já começou a ter uma noção clara do que era o problema a definir que a gente tem, né? A gente começou a fazer algumas pesquisas em cima disso, né? E beleza, começamos a definir e agora a gente está na hora de afunilar isso, né? Então, beleza, isso é de Design Thinking, né? Primeiro a gente abriu as possibilidades e agora a gente está fechando as possibilidades para um problema único, né? Que é isso aqui agora que a gente está querendo chegar. A gente quer definir muito bem um problema, né? E aí a gente está usando tanto técnicas agora que estou mostrando aqui Design Thinking, isso aqui a gente vai ver depois, tá? A gente não está vendo agora isso, né? E a ideia, na verdade, é pegar isso e transformar isso no Golden Circle, né? Essa é uma ferramenta, tá? Esse é um template que a gente deixou para vocês, né? Que é basicamente dizer o porquê, como e o que, né? E isso, na verdade, vai nesse sentido aqui, né? Que a gente começa no porquê, chegando ao que, né? Na real, não tem uma definição clara de qual o sentido que se tem. Na verdade, o que a gente quer é que tudo isso esteja muito bem, deixa eu botar a setinha mais para cá, né? Conectado, tá? Então, se isso estiver muito bem conectado, e óbvio, isso pode ir evoluindo ao longo do tempo, vai ficar muito claro, né, o que você tem, por exemplo, de valor, né? Então, a gente tem um propósito muito claro para o nosso produto, né? E como, lembrando o que eu estava falando, aqui a gente não está focado tanto no produto, a gente está focando em definir o problema. Então, a gente está fazendo esse Golden Circle, né? Pensando em como a gente definir o problema e não o produto em si, tá? Então, a gente está pensando, beleza, o que, na verdade, eu quero chegar é no job to be done que eu tenho que fazer. Esse é o ponto importante para a gente, tá? Aqui dentro dessa semana, né? E aqui a gente começar a pensar o que seria o nosso diferencial dentro de como solucionar esse problema, né? De como eu vou resolver esse job to be done, né? Então a gente tem que pensar o que a gente vai fazer diferente dentro disso, né? E aqui, na verdade, quando a gente está falando de propósito, a gente está falando muito. E aí, né, nem o propósito do produto necessariamente. Pode ser produto, pode ser serviço, pode ser empresa, tá? Então é pensar exatamente o porquê dela existir, né? Então é dar sentido e principalmente ver se isso está alinhado com você, né? Então, se isso não estiver alinhado com... Eita, que minha letra é horrível, né? Com você, então reveja se faz sentido você estar dentro desse projeto, né? Então, isso é uma coisa muito legal de você tentar ver. Então, por que a gente pegou? A gente fez um exemplo da gente aqui na universidade agora, tá? Então, esse é o nosso exemplo aqui interno de como a gente está definindo o problema, né? E qual é o nosso grande diferencial e etc, o propósito que a gente está pensando de vida, né? Então, por exemplo, o que a gente quer aqui? A gente quer, na verdade, preparar os jovens universitários, né? Que eles não estão preparados hoje para os trabalhos do futuro, né? Então, esse é o nosso grande lance, né? Como a gente pensa em fazer isso? A gente pensa em através do learn by doing, né? Que é no caso aqui, como a gente está fazendo com vocês estão fazendo para aprender, para resolver os problemas reais que vocês pensaram, né? Com ferramentas usadas para esse trabalho. Então, de modo geral, nos trabalhos futuros a gente usa algumas ferramentas específicas, como o Trello, que a gente está usando, como o Zoom para fazer reuniões, né, instrumentos que a gente está usando, como Vesting Cliff, etc. Né? E o que a gente vê como um job to be done? Né? A gente vê que existe uma lacuna gigante nos programas educacionais, né, treinando habilidades futuras, e aqui a gente está nomeando exatamente o que a gente está chamando de habilidades do futuro. Né? Criatividade, trabalho em teams e solução de problemas. Né? Então, a gente está tentando deixar o máximo alinhado esse círculo aqui, tanto na ida quanto na volta, isso é uma seta, eu juro, tá? Que para isso fazer sentido para a gente, tanto como propósito de vida, né? Então, isso para a gente é um propósito de vida, né? Preparar os universitários melhores. A gente sabe que cada vez mais estão saindo menos preparados os universitários, né? Através de ferramentas como Learning by Doing e usando ferramental que a gente acha que faz sentido, né? Para resolver o job to be done de preencher a lacuna existente entre o mercado de trabalho e a educação superior que existe hoje. Beleza, turma? É isso.